Então, gente, na videoaula de hoje eu vou estar ensinando a fazer esse amigurumi de ursinho aviador. Então, eu vou fazer ele especificamente para uma encomenda e ele vai ser a decoração de um cestinho de fio de malha. Mas vocês podem utilizar ele também como chaveiro. É só prender aqui, bem no centro, a argola para fazer o chaveiro. Ele vai fazer parte da decoração desse cesto de fio de malha, junto com o amigurumi de avião, que eu já fiz e tá aqui no canal. Mas como o amigurumi de avião, vocês também podem utilizar ele como chaveiro, ou como eu, podem utilizar em decoração. Então, é isso. Eu peço também que vocês curtam essa videoaula e se inscrevam no canal. E compartilhe esse vídeo com os amigos, porque vai me ajudar muito a ver que vocês estão gostando das videoaulas. Então, é isso. Espero que gostem da videoaula, que façam também. E se fizerem, me marquem nas redes sociais, que eu vou deixar na descrição do vídeo. E todos os materiais que eu utilizei também para fazer essa videoaula vão estar na descrição do vídeo. E qualquer dúvida que ficar da videoaula, eu peço também que vocês comentem e eu vou responder os comentários o mais rápido possível. Então, é isso. É só seguir aqui para começar a videoaula. Bom, gente, para fazer esse trabalho, eu vou iniciar utilizando uma agulha de 1,75 milímetros e esse fio aqui bege, ou um marrom claro. Eu vou iniciar fazendo um nozinho mágico, assim, e prendendo aqui com uma correntinha. E aqui dentro eu vou colocar 6 pontos baixos, assim, 1, 2, 3, eu vou aqui terminar os 6 e já volto para mostrar como ficou. Pronto, terminado ficou assim. Eu vou aqui puxar esse fiozinho e essa próxima carreira vão ser pontos de aumento. Em cada pontinho aqui que eu fiz de base, eu vou colocar um aumento, 2 pontos em cada ponto de base até o final. Vou colocar aqui meu primeiro ponto e adicionar logo o marcador. E vou fazendo isso. Vou botar outro ponto aqui nesse onde eu já coloquei um. E vou seguir fazendo 2 pontos em cada ponto de base até finalizar aqui o trabalho. E eu vou aqui terminar o meu e já volto para mostrar como ficou essa outra parte. Pronto, terminei essa parte e ficou assim. Aí, deixei esse outro ponto por fazer só mais esse. E lembrando que eu acho que eu não disse no início, essa parte aqui que eu tô fazendo é o corpinho do amigurumi. E a nossa próxima carreira vai ser uma carreira de um ponto e um aumento por toda a volta aqui. Eu vou colocar meu primeiro ponto, assim, e adicionar aqui o marcador. E no próximo ponto, eu vou fazer o aumento. Vou nesse pontinho aqui de base e vou colocar 2 pontos baixos nele. E no próximo, um ponto. E no seguinte, outro aumento. E eu vou seguir isso aqui até o final dessa carreira. Um ponto e um aumento por toda a volta aqui, para terminar essa carreira do corpinho. Pronto, terminado ficou assim. Agora a gente vai partir para a nossa última carreira de aumentos do corpinho, que vai ser 2 pontos e um aumento. Eu só vou iniciar esse trabalho de uma forma diferente, que nem eu faço em todos os meus trabalhos, para deixar a peça mais arredondada. Eu vou iniciar com um ponto baixo aqui, colocar um marcador. E no próximo ponto, eu já vou colocar o aumento. Aqui, nesse ponto de base, eu vou botar 2 pontos baixos. E nos seguintes, eu já vou botar os 2 pontos e seguir a sequência de 2 pontos e um aumento. Um ponto aqui, nesse ponto de base, mais um ponto baixo aqui nesse ponto de base,
E no seguinte, eu já vou colocar um aumento. 2 pontinhos baixos nesse ponto de base. E no próximo, 2 pontos baixos. Um aqui e um no próximo. E eu vou terminar essa sequência de 2 pontos e um aumento. E quando chegar aqui no final, eu mostro e explico novamente como é que vai ser essa carreira. Pronto, eu terminei aqui a sequência e deixei só esse último ponto por fazer, que ficou aqui. Antes eu fiz esse último aumento e sobrou um pontinho. Aí eu vou colocar um ponto aqui. E o trabalho ficou assim. Ficou 2 pontos, aqui 2 aumentos separados por 2 pontos. Como eu disse, ficou nessa sequência de 2 pontos e um aumento. Só esse início e o final que eu fiz diferente, para deixar o trabalho mais arredondado. E ele ficou assim. Então, gente, agora a gente vai partir para nossas carreiras de repetição. E aqui no total, a gente vai colocar 4 carreiras de repetição aqui, para dar altura no trabalho. Eu vou colocar aqui, colocando aqui um ponto em cada pontinho de base até terminar. Terminando aqui as carreiras de repetição, o trabalho ficou assim. Agora a gente vai fazer uma carreira de diminuições. Já coloquei aqui meu primeiro pontinho e essa carreira a gente vai fazer 2 pontos e uma diminuição por toda a volta do trabalho. Eu já coloquei aqui um ponto. Eu vou botar mais um ponto aqui no próximo ponto de base. E aqui no ponto seguinte, eu vou colocar uma diminuição. Eu vou pegar a correntinha aqui da frente desse ponto, mais a corrente da frente do próximo ponto, e vou fazer a primeira diminuição. E agora eu vou fazer mais 2 pontos baixos nos próximos pontos de base. Um aqui e outro aqui. E no seguinte, eu vou colocar mais uma diminuição, pegando essa corrente da frente desse ponto, mais essa corrente da frente do próximo ponto, e fazendo outra diminuição. E nos pontos seguintes, vou fazer um ponto baixo nesse próximo ponto, mais um ponto baixo nesse próximo ponto. E essa sequência vai ser assim: os 2 pontos e uma diminuição, os 2 pontos e uma diminuição por toda a volta até terminar. Eu vou aqui fazer o meu e já volto para mostrar como ficou. Terminei aqui a carreira de diminuição, agora a gente vai fazer 2 carreiras de repetição. 2 carreiras aqui de ponto sobre ponto. Eu vou fazer essas carreiras aqui de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, durante 2 vezes, contando com essa aqui que eu já fiz. Vamos terminar essa e fazer outra. E eu vou aqui fazer as minhas 2 carreirinhas de ponto sobre ponto e já volto para mostrar como ficou. Terminei aqui as carreiras de repetição e ficou assim. Eu também já coloquei fibra no trabalho, porque a gente vai colocar outra carreira de diminuição aqui. E eu já fiz aqui o primeiro ponto. Essa carreira de diminuição vai ser de um ponto e uma diminuição por toda a volta aqui do trabalho. Eu já botei meu primeiro ponto, então eu já vou colocar uma diminuição, pegando a corrente da frente desse ponto, mais a corrente da frente desse ponto, e fazendo assim a primeira diminuição. E em seguida, mais um pontinho aqui nesse próximo ponto de base. E em seguida aqui eu vou colocar mais uma diminuição, pegando essa corrente da frente, mais essa corrente da frente do próximo ponto, e uma diminuição. E no próximo ponto de base eu vou colocar um ponto baixo aqui de novo. E eu vou seguir essa sequência aqui por toda a volta. E essa aqui vai ser nossa última diminuição. Um ponto e uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição por toda a volta até terminar essa carreira. Eu vou aqui terminar o meu e já volto para mostrar como ficou. Pronto, terminei aqui a carreira de diminuição, de um ponto e uma diminuição por toda a volta.
Agora a gente vai passar para a nossa última carreira, que vai ser uma carreira de repetição. A gente vai fazer uma carreira aqui de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição por toda a volta do trabalho. E eu já coloquei um pouquinho mais de fibra aqui no trabalho, e quando terminar essa carreira, se precisar, vocês botam mais fibra. E eu vou aqui terminar essa última carreira de ponto sobre ponto, e quando terminar eu volto para mostrar como ficou. Terminei aqui a carreira de ponto sobre ponto, e eu tirei aqui o marcador, e onde estava o marcador eu vou fechar com um ponto baixíssimo, assim, e puxar aqui, e eu já deixei fio suficiente para fazer a costura do corpinho com a cabeça, e ficou assim. Então, nessa próxima parte, eu vou fazer os bracinhos e as perninhas, e ambas vão ser da mesma forma. Aí eu vou ensinar um e vocês vão fazer os outros 3 da mesma forma. Para iniciar aqui, eu vou pegar o mesmo fio e a agulha de 1,75 milímetros que eu estava usando antes, para fazer assim, iniciar o trabalho fazendo um nó mágico, e vou prender com uma correntinha, assim. Lembrando, essa correntinha não vale como o primeiro ponto baixo. E aqui dentro eu vou colocar 6 pontos aqui dentro desse trabalho. 2 e 3, eu vou aqui terminar os 6 e já volto para mostrar como ficou. Fiz aqui os 6 pontinhos, eu vou pegar e vou puxar assim para fechar esse anel mágico e passar para a próxima carreira. E aqui, nessa próxima carreira, eu vou fazer um ponto e um aumento por toda a volta do trabalho. Eu vou aqui colocar um pontinho nesse primeiro ponto aqui de base que a gente fez. Vou acrescentar o marcador. E já coloquei aqui o primeiro ponto, e no próximo eu vou colocar um aumento. Nesse próximo pontinho de base aqui, eu vou colocar 2 pontos. E aqui no próximo, vou botar um ponto. E a gente vai seguir fazendo isso até o final dessa sequência aqui, que vai ser de um ponto, um aumento, um ponto, um aumento por toda a volta até terminar. Eu vou aqui fazer o meu e já volto para mostrar. Terminei aqui a carreira de um ponto e um aumento, e o trabalho já deu uma curvada. Agora, a gente vai partir para nossas carreiras de repetição. E aqui na peça, eu vou colocar 4 carreiras de repetição, que vão ser 4 carreiras de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, para dar altura aqui no trabalho. E são 4 carreiras, contando com essa aqui que eu já estou fazendo. E eu vou aqui terminar as minhas 4 carreiras e já volto para mostrar como ficou o trabalho. Terminado aqui as carreiras de repetição, elas ficaram assim. E eu já coloquei um pouquinho de fibra no trabalho. E aqui nesse trabalho eu não vou colocar fibra até o final dele, não. Eu vou deixar mais ou menos fibra até a metade. Como é um trabalho pequeno, eu não achei necessário colocar fibra. Tanto tá aqui uma parte que eu já fiz, eu coloquei fibra só até aqui. É tanto que essa parte ficou assim, um pouquinho mais molinha. E vai facilitar muito na hora da costura. Como eu disse, é uma peça pequena, então eu não achei necessário colocar fibra até o final dela. Aqui já terminadas as 4 carreiras de repetição, a gente já vai partir para a nossa próxima carreira, que vai ser uma carreira de diminuição. Nela, a gente vai colocar um ponto em a diminuição por toda a volta até o final aqui dessa carreira. Eu já coloquei meu primeiro ponto, então vou partir para a diminuição. Pegando essa corrente aqui da frente desse ponto, mais essa corrente da frente do próximo ponto, e fazendo a diminuição. E no próximo ponto de base, eu vou colocar um pontinho baixo. E no seguinte, uma diminuição, pegando a corrente da frente, mais a outra corrente da frente do próximo ponto, e fazendo uma diminuição. E eu vou fazer isso aqui até finalizar essa carreira.
um ponto e uma diminuição, um ponto e uma diminuição por toda a volta até terminar. Pronto, terminado aqui a nossa carreira de diminuição, ficou assim. Carreira de um ponto e uma diminuição. Agora a gente vai partir para a nossa próxima e última carreira, que vai ser uma carreira de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição por toda a volta. Eu já coloquei aqui meu primeiro pontinho e vou seguir fazendo isso, colocando um ponto aqui em cada ponto de base até finalizar aqui essa carreira. Eu vou aqui terminar a minha e já volto para mostrar como ficou. Terminado aqui nossa carreira de repetição, a peça ficou assim. E aqui eu já tirei meu marcador, e aqui onde estava o marcador eu vou colocar um ponto baixíssimo para fechar e encerrar aqui a carreira. E eu vou deixar um fio de mais ou menos uns 10 centímetros para fazer a costura na peça. Pronto, feito aqui eu vou puxar o fio e finalizou. Ficou assim. E vocês vão fazer mais 3 peças dessas para completar as 4. As 4 peças que vão ser os 2 bracinhos e as 2 perninhas. Então, foi isso. Então, agora a gente vai começar a fazer a cabeça do nosso amigurumi. Eu vou continuar com essa agulha de 1,75 milímetros e o nosso fio marrom claro. E vou pegar aqui, fazer o nozinho mágico. E vou colocar aqui uma correntinha para prender aqui o fio, pronto. E aqui dentro eu vou colocar 6 pontinhos. Lembrando que essa primeira correntinha não vale como um ponto. 1, 2 e 3. E eu vou fazer meus outros 3 para completar aqui os 6 e já volto para mostrar. Feito aqui os 6, ficou dessa forma. Eu vou pegar e vou puxar aqui para fechar o nozinho mágico. E feito isso, a gente vai partir para nossa carreirinha de aumentos. Que essa próxima carreira vai ser de aumentos, vão ser 2 pontos em cada ponto de base aqui. Eu vou colocar o meu primeiro ponto e botar o marcador. Ponto. Vou colocar aqui o marcador para dar continuidade. E nesse mesmo ponto aqui eu vou colocar outro ponto baixo para fazer nosso aumento. E no seguinte, mais 2 pontos baixos nesse ponto de base. E eu vou seguir fazendo isso. Essa carreira de aumentos vão ser esses 2 pontos baixos em cada ponto aqui de base até o final do trabalho. Pronto, terminado aqui, a gente vai partir para a nossa próxima carreira de aumentos. Eu já coloquei aqui meu primeiro pontinho e aqui eu vou colocar um aumento. Essa carreira vai ser de 1 ponto e um aumento por toda a volta. Já botei meu primeiro ponto, agora eu vou botar aqui o aumento. 2 pontos baixos nesse próximo ponto de base. E no ponto seguinte, 1 ponto baixo nesse próximo ponto de base. E no seguinte, 2 pontos baixos nesse ponto de base aqui para fazer o aumento. E no seguinte, 1 ponto baixo nesse ponto de base. E eu vou seguir isso aqui até o final dessa carreira. 1 ponto, um aumento, 1 ponto, um aumento por toda a volta. Pronto, terminando aqui essa carreira de aumento, a gente vai partir para a próxima carreira de aumentos, que serão de 2 pontos e um aumento por toda a volta. Eu vou dar uma alterada aqui na sequência, que nesse início eu vou deixar um ponto aqui no início e um no final, para ficar separado 2 aumentos por 2 pontos baixos. Pronto. Aí esse início, só esse início e o final vai ser diferente. Já botei aqui meu primeiro ponto e nesse ponto seguinte eu vou colocar logo o nosso aumento, 2 pontos baixos nesse próximo ponto de base. E agora a gente vai seguir colocando 2 pontos em cada ponto aqui de base. 1 e 2 pontos baixos. E aqui no próximo, um aumento. 2 pontinhos baixos nesse ponto de base aqui. E depois mais 2 pontos em cada ponto de base. 1
e 2. E agora eu vou seguir essa sequência aqui até o final, 2 pontos e um aumento. Só no final aqui, depois de terminar o meu último aumento, que vai ficar um pontinho aqui. E para completar com esse primeiro ponto que a gente fez. Eu vou aqui terminar o meu e já volto para mostrar. Pronto. Aqui antes de concluir o trabalho, só para mostrar outra vez, aqui eu fiz meu último aumento e sobrou um pontinho. E feito aqui ele, ficou um pontinho no início e no final. E aqui separando 2 aumentos. O que fez certinho, essa sequência de 2 pontos e um aumento. Eu só mudei o início e o final. E essa próxima carreira aqui, a gente vai fazer 3 pontos e um aumento por toda a volta do trabalho. Já coloquei aqui meu primeiro, vou colocar mais um pontinho aqui nesse e outro ponto nesse, para formar os 3. E no ponto seguinte, um aumento, 2 pontinhos baixos nesse próximo ponto de base. E em seguida, mais 3 pontos. 2 e 3 pontos baixos. E no seguinte, um aumento. E a sequência dessa carreira vai ser assim: 3 pontos baixos e um aumento. 3 pontos baixos e um aumento até terminar essa carreira. Terminando aqui nossa última carreira de aumentos, que foram a carreira de 3 pontos e um aumento, a gente vai partir para a nossa carreira de repetição. As nossas carreiras de repetição vão ser no total de 6. A gente vai fazer 6 carreiras aqui de ponto sobre ponto. Já coloquei meu primeiro ponto e o marcador. Aí essas carreiras vão ser ponto sobre ponto, sem aumentos e sem diminuição durante 6 vezes. Essa aqui já é a primeira. Aí vocês vão fazer mais 5 dessas carreiras de ponto sobre ponto para dar altura aqui a cabeça. E eu vou aqui fazendo as minhas e vou voltar para mostrar como ficou o trabalho. Bom, gente, já fiz aqui o trabalho, as 6 carreiras de repetição, e ficou assim. E agora a gente vai partir para a primeira carreira de diminuição, que vão ser 3 pontos e uma diminuição por toda a volta aqui do trabalho até terminar. Eu já fiz aqui meu primeiro ponto, vou fazer mais 2 para completar os 3 pontos baixos e vou fazer a diminuição, pegando essa corrente da frente desse ponto, mais essa corrente da frente do próximo ponto, e depois vou fazer mais 3 pontos baixos nesses próximos pontos aqui de base. Assim. E no ponto seguinte, vou fazer outra diminuição. Aqui. Pegando a corrente da frente desse ponto, mais a corrente da frente do próximo ponto e fazendo uma diminuição. E eu vou seguir essa sequência assim, com 3 pontos e uma diminuição, 3 pontos e uma diminuição por toda a volta até terminar essa carreira aqui. Eu vou fazer a minha e já volto para mostrar como ficou. Então, eu fiz aqui minha carreira de diminuição e o trabalho já tá dando uma fechada. E a nossa próxima carreira de diminuição, ela vai ser de 2 pontos e uma diminuição por toda a volta. Vou colocar aqui meu primeiro ponto. E colocar aqui um marcador. Feito aqui, vou fazer mais um pontinho baixo nesse próximo ponto. E aqui uma diminuição, pegando a corrente da frente desse, mais a corrente da frente desse ponto e fechando aqui a diminuição. E aqui vou fazer mais 2 pontos baixos nos próximos pontos de base, 1 e 2. E aqui no próximo eu vou colocar uma diminuição, pegando essa corrente da frente desse ponto, mais essa corrente da frente desse próximo ponto e fechando a diminuição. E eu vou fazer isso aqui até finalizar o trabalho. 2 pontos e uma diminuição, 2 pontos e uma diminuição por toda a volta até terminar o trabalho.
Pronto, terminada essa carreira de 2 pontos e uma diminuição, eu vou partir para a próxima carreira, que vai ser de 1 ponto e uma diminuição por toda a volta aqui do trabalho, até finalizar a carreira. Eu já fiz aqui meu primeiro ponto, e aqui no próximo eu vou colocar a primeira diminuição, pegando essa corrente da frente desse ponto, mais essa corrente da frente desse próximo ponto, e fechar. E aqui no próximo ponto, eu vou colocar um pontinho baixo. E no seguinte, outra diminuição. E eu vou fazendo isso por toda a volta, colocando um ponto e uma diminuição até finalizar essa carreira aqui. Eu vou terminar o meu e já volto para mostrar como ficou. Eu já coloquei um pouquinho de fibra e conforme vocês forem fechando a carreira, vocês vão acrescentando fibra também. Pronto, terminei aquela carreira de 1 ponto e uma diminuição e vou aqui para a próxima carreira, que vão ser diminuições por toda a volta. Eu já coloquei fibra aqui no trabalho, de novo, e partindo para a próxima carreira, eu vou aqui pegar essa correntinha da frente desse ponto, mais essa correntinha da frente desse ponto aqui, e vou fazer uma diminuição. Eu vou colocar aqui um marcador. Esse primeiro ponto aqui que a gente fez de diminuição. E vou seguir fazendo isso por toda a volta. Só diminuições, pegando as correntinhas da frente de cada ponto e puxando para fazer uma diminuição. E eu vou fazer isso aqui até chegar aqui no final. Diminuições por toda a volta. E vou voltar para mostrar como a gente vai encerrar essa carreira. Pronto, gente, já terminei e puxei aqui o fio e cortei. Um fiozinho bem curto, só pra gente fazer o arremate. E já coloquei aqui na agulha de tapeçaria sem ponta. E para fazer esse arremate, eu vou fazendo assim, pegando aqui essa correntinha de trás, por dentro, assim, e por fora. Até o finalzinho. E quando chegar no final, a gente vai puxar e fechar aqui essa carreira. Aqui. E por último, nesse. Feito isso, a gente puxa e fechou. A gente vai em algum ponto desse aqui pra dar um nozinho e arrematar o fio. E finalizar a carreira. Pronto, feito o nó. Eu vou aqui dentro pra poder cortar o fio. E ficou assim a cabeça do amigurumi. Bom, gente, agora eu vou fazer a touca do amigurumi. Eu vou estar utilizando essa agulha de 2 milímetros e esse fio aqui na cor marrom. Eu vou estar utilizando um da Clara, um brilhante, e eles é daquela Tex do fio 1000, então eu vou estar utilizando 2 fios. Mas se vocês tiverem Anne, ou Camila Fashion, ou Bella Fashion, também dá certo. Eu vou fazer assim um nozinho mágico e vou colocar uma correntinha para prender aqui. Feito isso, eu vou colocar 6 pontos aqui dentro. E lembrando, essa primeira correntinha não vale como um ponto. Então, para iniciar, eu vou fazer esses 6 pontos aqui. 1, 2, 3, e eu vou fazer os outros 3 e já volto para mostrar. Pronto, terminando aqui os 6 pontos, eu vou pegar essa linha e fechar o anel mágico. Puxando ele assim. Feito isso aqui, eu vou passar para a próxima carreira, que vai ser uma carreira de aumento, que vai ser de 2 pontos em cada ponto de base. Aqui nesse meu primeiro pontinho, vou colocar o primeiro aumento. Só um minuto que soltou aqui. Pronto. Vou colocar aqui o primeiro aumento. Botar o meu marcador. E nesse mesmo ponto eu vou colocar outro ponto para fazer o aumento. E vou seguir fazendo 2 pontos baixos em cada ponto aqui de base. E já vou aproveitando para arrematar esse fiozinho aqui. Eu vou aqui terminar a minha carreira de aumento, os 2 pontos em cada ponto de base até o final.
e já volto para mostrar como ficou. Terminei minha carreira só de aumentos e agora eu vou passar para a próxima carreira. Eu já fiz aqui meu primeiro ponto, coloquei o marcador e já vou seguir. Essa carreira vai ser um ponto e um aumento. Eu já coloquei meu primeiro ponto e no próximo ponto eu vou colocar o aumento. 2 pontinhos nesse ponto aqui de base. E no próximo, um ponto. E no seguinte, outro aumento. 2 pontinhos aqui nesse próximo ponto de base. Só um minuto. E mais um pontinho. E eu vou seguir essa sequência aqui até terminar a carreira. Um ponto, um aumento, um ponto, um aumento por toda a volta até terminar. Fiz aqui minha carreira de um ponto e um aumento por toda a volta e a gente vai partir para a próxima carreira. Essa carreira, ela vai ter 2 pontos e um aumento. Eu só vou mudar aqui o início dela, que eu vou iniciar com um pontinho e um aumento logo. E vai sobrar no final outro ponto por fazer, que vai ficar aqui essa separação de 2 pontos e um aumento. Vou colocar aqui um ponto, aí no próximo um aumento. E eu já vou fazer na sequência de... Só um minuto. Pronto. E agora eu vou fazer na sequência de 2 pontos baixos. Um aqui nesse ponto de base, mais um aqui nesse outro ponto de base. E um aumento no próximo. E eu vou seguindo aqui até o final. Aqui, com 2 pontos, esse aumento, 2 pontos, esse aumento. E quando eu chegar no meu último aumento, eu vou voltar para mostrar como ficou. O aumento vai dar exatamente aqui nesse ponto. Faltando um pontinho para terminar. Terminei aqui a carreira e terminei aqui no aumento que eu falei. E como eu havia dito, sobrou um pontinho por fazer. E ficou aqui. Um pontinho no início e um pontinho no final, separando 2 aumentos. Como eu disse, ficou a sequência correta de 2 pontos e um aumento, só mudei esse início e esse final. Agora, a nossa próxima carreira vão ser de 3 pontos e um aumento. Eu já coloquei aqui meu marcador e meu primeiro ponto. E vou seguir fazendo aqui 2, 3, e aqui no próximo ponto eu já coloco o aumento. 2 pontinhos baixos nesse ponto aqui de base. E mais 3 pontos. 1, 2 e 3. E aqui eu vou colocar um aumento. E vocês vão seguir isso aqui até o final, essa sequência de 3 pontos e um aumento, 3 pontos e um aumento por toda a volta até terminar essa carreira. Então, gente, terminado aqui a minha carreira de 3 pontos e um aumento, a gente já vai partir para carreiras de repetição. E essas carreiras vão ser de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Eu já coloquei aqui meu primeiro ponto e vou seguir fazendo ponto sobre ponto. E eu vou fazer, no total, 2 carreiras de repetição. E essa daqui já é a primeira. Aí, depois de fazer essa carreira de ponto sobre ponto, vocês vão fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. E depois voltar para mostrar como... E depois depois eu vou voltar para mostrar como ficou. Eu vou aqui terminar as minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto e volto para mostrar o resultado. Terminei aqui as 2 carreiras de ponto sobre ponto e o trabalho tá ficando assim. Agora, eu vou fazer aquelas abinhas que ficam do lado do chapéu. Aqui onde estava o marcador, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente para dar aqui a altura. E aqui nesse mesmo local onde eu fiz essa corrente, eu vou fazer um ponto baixo, assim. Aí, eu vou fazer aqui, contando com esses 6 pontos. Tá aqui, eu tenho 2, peraí. 3, 4,
Deixa eu contar aqui pra ver. 1, 2, 3, 4, 5, mais 1 e 6. Aí, eu vou colocar aqui um marcador só pra eu não perder nesse primeiro pontinho aqui que a gente fez. E vou virar aqui o trabalho. Vou subir um pouquinho aqui a corrente. E aqui, nesse espacinho, eu já vou colocar outro ponto. E vou seguir fazendo ponto sobre ponto até o final aqui dessa carreira, até esse marcador. Completar os 6 pontinhos baixos. E tirar aqui o marcador. E aqui eu vou colocar o último pontinho para formar os 6. E aqui os 6 certinhos. E aqui, contando com essas duas primeiras carreiras que a gente fez, eu vou fazer mais 2 carreiras de repetição para completar. E depois eu vou voltar para mostrar a última carreira, que vai ser uma carreira de diminuição para encerrar essa aba. E vou dizer quantas correntes você tem que deixar desse lado e desse lado para fazer outra aba do chapéu. Bom, feito aqui as outras 2 carreiras para completar as 4 que precisava para fazer essa parte do trabalho, eu vou para as carreiras de diminuição, vai ser a última carreira nessa parte aqui. Aqui, onde era para colocar um ponto, eu já vou passar para aqui, para essa parte, para esse ponto aqui, isso aqui já vai contar com uma primeira diminuição. Aqui e feito. Vou fazer 1 e 2 pontos baixos, e aqui ficou um pontinho aqui e um aqui. Eu vou fazer a diminuição assim, pegando e fazendo uma correntinha assim, deixando na agulha, e indo aqui, nesse próximo ponto aqui, do início, que ele é bem dificilzinho de tirar, mas foi. E, ficando com os 2 assim na agulha, eu vou fazer a diminuição dessa parte aqui. Aí, ficou uma diminuição aqui no início e uma no final. Aí, nessa parte aqui, a gente vai cortar o fio curtinho assim e fazer uma corrente para fechar. Só um minuto. Pronto. E ficou assim, essa parte. Pronto, gente, eu fiz aqui os 2 lados. Aí, eu deixei 9 pontos aqui de separação e 9 pontos de separação aqui. E cada abinha, no início, eu fiz 6 pontos baixos em cada aba para iniciar elas. Então, ficou aqui 9 pontos separando cada aba em todos os 2 lados. E ficou assim. Agora, para dar continuidade ao trabalho e concluir ele de vez, a gente vai fazer pontos baixos por toda a volta aqui para dar o acabamento nessa peça. Eu vou estar utilizando aquela linha marrom clarinha que eu utilizei para fazer as outras peças. Para iniciar, eu vou aqui nesse primeiro ponto aqui da aba, aqui do finalzinho da aba. E vou prender aqui o fio com uma corrente. E aqui nesse mesmo ponto onde eu prendi, eu vou colocar um ponto baixo. E vou caminhar aqui em cada pontinho com um ponto baixo, assim. E vou aproveitar, já vou arrematando aqui esse fio. E aqui na lateral, para cada carreirinha dessas aqui, eu vou colocar um ponto. Para essa, um ponto. Aqui para a seguinte, mais um ponto. E aqui, para essa próxima, outro ponto. Para essa aqui, um ponto. Foram no total 5 carreiras.
Aí vai ficar 5 pontos aqui nessa lateral, que é correspondente a cada carreira. E aqui, quando já vai iniciar os 9 pontos que separam cada aba, eu já vou pular para ele para fazer os 9 pontinhos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E quando chega aqui nessa primeira carreira da aba, eu vou colocar aqui nela um pontinho baixo. E vou seguir fazendo um ponto para cada carreira até circular aqui o trabalho inteiro. Lembrando, 4 pontos aqui, que foram os 4 pontos que sobraram da aba depois da diminuição. 5 pontos na lateral, que é um ponto para cada carreira. 9 pontos aqui, e a gente repete nessa volta a mesma coisa que a gente vai fazer nessa daqui. Eu vou aqui terminar o trabalho e vou trazer ele pronto para mostrar como ficou. Bom, terminada a peça, ela ficou assim. Eu deixei um fiozinho curto porque eu vou fazer a colagem da peça na cabeça. Então, eu não deixei um fio muito grande porque eu vou colar mesmo o meu trabalho. Mas caso vocês forem costurar, eu sugiro que deixem cerca de 20 centímetros, 25 de linha para fazer a costura da peça na cabeça. Caso contrário, se vocês forem usar a cola como eu, vocês podem deixar um fiozinho bem curtinho mesmo. E ficou assim. Para fazer a orelhinha do amigurumi, eu vou estar utilizando essa agulha de 2 milímetros e esse fiozinho marrom claro. Para iniciar aqui, a gente vai fazer assim um nozinho mágico, prender aqui com uma correntinha e aqui dentro a gente vai fazer 6 pontos baixos, assim até completar 6 pontos baixos. Eu vou aqui terminar os meus e já vou trazer eles prontos para mostrar. Feito aqui os 6 pontos, eu vou pegar e puxar aqui para fechar esses 6 pontinhos que a gente fez. E aqui em seguida eu vou colocar uma carreira de 1 ponto e um aumento aqui por toda volta desse trabalho. Vou colocar aqui meu primeiro ponto, sim, e adicionar o marcador. E a gente vai seguindo, fazendo isso, 1 ponto e um aumento aqui por toda a volta desse trabalho, até terminar aqui essa carreira. E eu vou aqui terminar minha carreira de 1 ponto e um aumento, e já volto para mostrar como ela ficou. Terminada aqui a minha carreira de 1 ponto e um aumento por toda a volta, agora a gente vai partir para nossas carreiras de repetição, que vão ser as carreiras de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição por toda a volta aqui do trabalho. Eu já coloquei aqui meu primeiro ponto e o marcador e vou seguir aqui caminhando com ponto sobre ponto por toda a volta aqui desse trabalho. Só um minuto. E essa carreirinha aqui que eu tô fazendo, ela já tá contando com uma primeira carreira de repetição. E vocês vão fazer essa e mais uma para completar as 2 carreiras de repetição para terminar aqui a orelhinha do amigurumi. Terminei aqui as 2 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, para encerrar aqui o trabalho, eu vou aqui onde estava o meu marcador e faço um ponto baixíssimo. E aqui eu vou cortar um fiozinho de cerca de 10 centímetros para fazer a costura. Puxar aqui o fio e encerrou aqui a orelhinha do amigurumi. E ficou assim. Agora vocês vão fazer mais uma dela para fazer o par e terminar.
Agora, para fazer o focinho do nosso amigurumi, eu vou estar utilizando essa agulha de 2 milímetros e continuar com o fiozinho marrom claro. E aqui, para iniciar, a gente vai fazer o nozinho mágico e prender com uma correntinha, assim. E aqui dentro, a gente vai caminhar com 6 pontinhos baixos por toda a volta aqui desse anel mágico. Eu vou aqui fazendo os meus e já volto para mostrar como ficou. Feito aqui os 6 pontos, eu vou puxar esse fiozinho aqui até fechar o nozinho mágico. E aqui dentro desse primeiro ponto que a gente fez, eu vou colocar um aumento. Essa nossa próxima carreira, agora, vai ser uma carreira só de aumentos por toda a volta. Então, a gente vai colocar 2 pontos em cada ponto de base desse, até terminar aqui essa próxima carreira. Deixa eu colocar aqui meu marcador. Pronto. E a gente vai fazendo isso, caminhando com 2 pontinhos até finalizar essa carreira. Já fiz aqui meu primeiro, vou fazer meu segundo e outro aumento e seguir assim, colocando aumentos em todo ponto até terminar aqui essa carreira. Eu vou aqui terminar as minhas e já volto para mostrar. Feito aqui o nosso último aumento, eu vou aqui onde estava o meu marcador e vou fechar com um ponto baixíssimo para encerrar o trabalho. E vou puxar aqui e deixar um fio mais ou menos de uns 10 centímetros, caso vocês forem fazer a costura. Eu vou deixar um fio um pouquinho mais curto, porque eu não vou costurar, eu vou colar ele na peça, então eu vou deixar um fiozinho mais curto, mas se vocês forem costurar, eu acredito que uns 10 a 15 centímetros para fazer a costura já sejam o suficiente. Então, ficou assim. Então, agora eu vou fazer o narizinho do amigurumi. E para fazer ele, eu vou estar utilizando essa agulha aqui, de uns 75 milímetros. E esse fio marrom, que foi o mesmo que eu usei para fazer o chapéuzinho do amigurumi. Para iniciar aqui o trabalho, eu vou fazer assim, e essa carreira aqui do nariz vai ser só uma carreira. Então, essa parte vai ser bem rápida de fazer. A gente coloca assim, faz um nó mágico e coloca uma correntinha para prender. E aqui dentro, a gente faz 6 pontos aqui por toda a volta desse trabalho até finalizar. Para fazer o narizinho e colar no focinho do amigurumi. Já fez aqui, ó, 1, 2, 3, 6 certinho. E vou puxar aqui o fiozinho do nó mágico. Feito isso, eu vou vir aqui nesse primeiro ponto que eu fiz e vou fechar com um ponto baixíssimo. Pronto, feito isso, eu vou deixar um fiozinho, porque eu vou fazer uma costura assim no meio do focinho, mas essa parte do nariz especificamente eu vou colar. Então, eu vou deixar só um fiozinho de 10 centímetros. Pronto, puxar aqui esse fio que eu cortei. E encerrou essa peça. E ela fica mais ou menos assim. E esse fiozinho que eu deixei foi para fazer uma costura e ficar assim, esse detalhezinho aqui embaixo. Então, foi isso. Bom, gente, agora a gente vai fazer aquela parte do óculos do amigurumi. E eu vou estar utilizando essa agulha de 1,75 e esse fio branco em fio duplo, porque a tex dela é menor. Então, eu vou estar utilizando, mas se vocês tiverem Anne, Camila Fashion, Bella Fashion, também dá certo. Eu só tô utilizando esse porque é a única que eu vou ter na cor branca. Então, para iniciar aqui o trabalho, eu vou fazer um nozinho mágico e prender aqui com uma corrente. E aqui dentro eu vou caminhar com 6 pontos baixos
por toda a volta aqui até terminar. Eu vou fazer os meus 6 aqui para completar e já volto. Feito aqui os 6 pontinhos, eu vou pegar e vou fechar esse nó mágico, assim. E aqui nesse primeiro pontinho que a gente fez, eu vou colocar um ponto baixíssimo para encerrar aqui. E uma corrente e cortar o fio. Pronto. E agora, vocês vão fazer outra parte aqui igual a essa, pra ser a outra lentezinha do óculos. E depois a gente vai partir pra parte da armação do óculos. Então, gente, agora a gente vai fazer a armação do óculos do amigurumi. Pra fazer, a gente vai utilizar a agulha de 1,75 milímetros e esse fio aqui azul da Anne. Então, para iniciar, a gente vai pegar essa peça aqui que a gente já fez e vai prender aqui o fio. A gente vai fazer a armação e a união dessas duas partes brancas. Para iniciar, a gente vai em algum pontinho, pode ser qualquer um aqui, prender assim o fio e fazer uma correntinha. Feita essa correntinha, a gente vai colocar 2 pontinhos baixos aqui nesse ponto onde a gente fez a correntinha. Assim. E vai seguir nesse próximo ponto aqui e fazer outro aumento, fazendo 2 pontinhos baixos aqui nesse ponto. E no seguinte, a gente faz a mesma coisa, faz 2 pontinhos baixos nesse ponto de base aqui. E agora, a gente vai fazer a união das peças. E para fazer a união das peças, a gente vai fazer 2 correntes, dessa forma. E vai pegar a outra peça para unir aqui. A gente vai botar aqui nesse ponto da peça, depois de ter feito as 2 correntinhas, e vai fazer um ponto baixo aqui, nesse ponto de base da peça, da outra parte da peça. E nesse mesmo lugar onde a gente fez esse pontinho aqui para fazer a união, a gente vai colocar outro ponto, fazendo um aumento aqui. E no ponto seguinte, a gente vai colocar outro aumento, 2 pontinhos de base nesse ponto. E a gente vai circular, fazendo aumentos em todos os pontos até chegar aqui, no final. 2 pontos em cada ponto de base, em cada ponto desse, até finalizar aqui. Eu vou fazer o meu e já volto pra gente fazer essa parte aqui. Dei a volta aqui em toda a peça com aumentos. Agora, a gente vai passar por essas correntinhas aqui que a gente fez. A gente não fez 2 correntes, a gente vai em cada corrente dessa que a gente fez, que foram as 2, e vai fazer um ponto em cada corrente. 1 e aqui no próximo, 2. Feito isso aqui, a gente vai seguir a sequência de aumentos nesses 3 pontos aqui que sobraram desse outro lado. E a gente já vai arrematando essas pontinhas de fio. Aqui, cuidado para não colocar o ponto nesse canto, é nesse outro aqui. E vou colocar 2 pontinhos aqui. Depois outro pontinho. E no seguinte, mais 2. E no último, mais 2 pontos. E ficou assim. E aqui nesse primeiro pontinho aqui que a gente fez para iniciar essa carreira azul de união, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. E o trabalho ficou assim. Para completar essa parte aqui do óculos, a gente vai fazer correntinhas para dar a volta no capacete. E para fazer aqui, as minhas, eu calculei no total 25 correntinhas para fazer. Mas vocês vão fazendo, assim, dependendo
Dependendo do fio de vocês, talvez vocês precisem fazer mais ou menos. Eu fiz no total de 25, pra mim ficou bom. Aí, vocês vão fazendo essas correntinhas, assim, só correntinhas, 25 correntes, até terminar aqui. E depois, eu vou prender aqui nesse outro cantinho do óculos. Eu vou aqui terminar as minhas 25 correntes e já volto pra mostrar. Terminei aqui as minhas 25 correntes e vocês, pra fazer a união aqui do outro lado, vocês vão primeiro ver se as correntes estão assim retinhas. Vão virar aqui o trabalho e vão contar aqui desse pontinho aqui. E não é dessas correntes, é desse ponto aqui que a gente já fez aqui nessa parte branca. Vai contar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. E no sexto, vocês vão prender com um ponto baixíssimo, assim, para prender aqui as correntinhas. E vocês vão fazer mais uma corrente para prender aqui, não soltar, e deixar um fiozinho de mais ou menos uns 10 centímetros. Eu vou fazer a parte do óculos, assim, essa parte aqui colada, mas essa parte vai ficar solta, então eu vou deixar esse fiozinho para costurar atrás do capacete e ele não soltar. Assim. E ficou dessa forma. A gente vai fazer agora o cachecol do amigurumi. Para fazer ele, eu vou utilizar a agulha de 2 milímetros e o fio azul da Anne. Para iniciar aqui o cachecol, eu vou fazer 40 correntes. Feito aqui a laçada, eu vou aqui fazendo um total 40 correntinhas para fazer o cachecol e já volto para mostrar a próxima parte dele. Feito aqui as 40 correntinhas, a gente vai fazer uma correntinha aqui a mais, pular essa correntinha a mais, pular outra e na terceira eu vou dar uma laçada aqui e fazer um meio ponto alto aqui nesse ponto. E a carreira, essa carreira aqui do cachecol, essa segunda carreira vai ser só meios pontos altos até o final aqui do trabalho. Só mais uma vez aqui, para fazer o meio ponto alto, a gente dá uma laçada aqui na agulha, entra aqui na correntinha, faz assim, quando tiver essas 3 laçadas, a gente puxa. E, mais uma vez, 3 laçadas, puxa, dá uma laçada na agulha, 3 laçadas, puxa. E a gente vai caminhar assim, com meios pontos altos, até o final dessas 40 correntinhas que a gente fez, pra fazer o cachecol. Eu vou aqui fazer o meu e já volto pra mostrar como ficou. Terminei aqui meu cachecol e ele ficou assim. Agora, pra finalizar aqui o trabalho, eu vou deixar um fiozinho de uns 10 centímetros, porque eu vou costurar ele pra fazer aquela curvinha no pescoço e pra prender ele. E não vai dar pra colar essa parte, então vou ter que costurar. Pra costurar ela, eu deixei uns 10 centímetros e vou aqui nessa parte aqui final, no último meio ponto alto que a gente fez, eu vou fazer assim, fazer uma correntinha para o ponto não soltar e dar uma apertada aqui nela. E pronto, terminado, foi isso. Então, gente, terminei o amigurumi, ele ficou assim. Dessa forma, e eu vou explicar onde eu costurei mais ou menos cada peça. Aqui nas perninhas, eu costurei assim, dessa forma, pegando esse cantinho aqui. Eu contei 1, 2, 3 e 4. Aqui, da quarta pra cá, eu fiz a costura aqui, assim, contando daqui do início pra quarta. Eu fiz a costura de cada perna. E os bracinhos, eu costurei bem na lateral aqui, bem na primeira carreira, na última carreira
do corpinho. E a cabeça eu costurei ela bem alinhada, sabe? A primeira carreira, a segunda e na terceira. Entre a segunda e a terceira, eu fiz a costura da cabeça no corpo. E aqui, essa partezinha do rostinho dele, eu costurei bem aqui da base da cabeça, desse canto, pra cima. Na verdade, eu não costurei, eu colei. E o nariz bem aqui no topo. E sobrou aqui esse espacinho, que eu peguei e deixei aquela linha marrom e eu fiz esse tracinho. E o olho, eu coloquei aqui 4 pontos de distância entre um olho e outro. A touquinha aqui, eu peguei e deixei ela de uma forma que ficasse assim 3 pontos aparecendo. Entre o focinho e a touca tem exatamente 3 pontos de altura. Aqui, 1, 2, 3, 3 carreiras. No caso, essas 3 carreiras de altura. E a touca também, eu colei ela, mas vocês podem costurar, se preferirem. Aqui o óculos, eu deixei ele aqui, bem no topo do capacete. E deixei ele aqui passar um pouquinho do capacete. No final, ele ficou mostrando só 2 pontos aqui. Exato, os 2 pontos que eu fiz de separação dos óculos foi o que ficou mostrando aqui no capacete. E a parte de detrás das correntinhas, junto com aquele fiozinho que eu deixei, eu peguei e fiz essa laçada aqui pra prender. É tanto que aqui ele tá solto, só tá preso nessa parte aqui e na parte do óculos, que foi onde eu colei o óculos no capacete. E as orelhas, eu peguei aqui, entre a segunda e a terceira carreira e costurei pra baixo aqui, pegando. Comecei a costurar daqui pra baixo. E vocês podem ver que ela não tá bem aqui centralizada, ela tá um pouco mais à frente. Ela ficou mais ou menos a distância de uma carreira aqui do óculos. Uma carreira e um pouquinho aqui. Aqui na mesma distância. E ficou separado aqui por 2 carreiras aqui do início, cada orelhinha. E aqui o cachecol, eu fiz esse lacinho de uma forma que ele ficasse assim pra frente. Vocês podem laçar de qualquer forma, é só dar um nozinho assim, prender o cachecol. E eu peguei e dei um pontinho aqui com a própria linha azul só pra prender ele. Mas aqui na frente ele tá solto, ele só tá preso pelo laço que eu fiz no início. Enfim, foi isso. Eu peço que qualquer dúvida que tenha ficado da explicação de como eu posicionei as peças ou do amigurumi em si, vocês perguntem nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível. E eu também peço que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, realmente me ajuda muito. E também compartilhem esse vídeo com os amigos. E também, caso vocês queiram fazer alguma sugestão para os próximos vídeos, é só deixar nos comentários que eu vou estar vendo e responderei o mais rápido possível também. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a próxima.